Amigos, queridos amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso abençoado Evangelho, né? Mas hoje o nosso Evangelho virá através de palavras de Yogananda, né? Yogananda nos diz: um diamante, será que ele terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Então, Deus sabe que nós não somos os nossos erros. Deus sabe que nós erramos, não é porque somos maus. Nós erramos porque estamos, né? Agindo de acordo com a nossa ignorância. Só por isso. Apenas isso. Isso passa. Né? Nós não somos, nós estamos, é bem diferente, estar de ser. Né? Enfim, todos nós infringimos a lei de Deus, né? Todos nós pecamos e erramos especificamente pelo simples fato de estarmos agindo de acordo com o estágio evolutivo atual em que cada um de nós nos encontramos, ou seja, ignorância. Quando sairmos da ignorância, aí tudo isso desaparecerá, porque a nossa própria consciência, a nossa própria razão e Deus que está dentro do nosso coração não nos permitirá que a gente incorra em erros de forma consciente. É assim que funciona. Em cima desse fato, o autor do livro, que é o José Carlos de Luca, vai nos dizer assim: não raro, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Tem muitas e muitas e muitas pessoas nesse mundo de Deus que não se conformam quando cometem uma falha. E o interessante é que muitas vezes essas falhas que a gente comete são falhas conscientes, arquitetadas, planejadas. E depois a gente fica se condenando, se maltratando, se martirizando e falando para si mesmo: meu Deus, por que eu fiz isso? Eu fiz isso de forma consciente, deliberada. Por que eu fiz isso? Aí começa a se condenar, se maltratar. E a psicologia moderna e os psicoterapeutas estão cansados de nos transmitir, de nos falar que nós temos que nos amar, nós devemos nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que pensamentos que não são de Deus permaneçam em nossa mente. E quando a gente se maltrata, então não é um pensamento de Deus. Porque quando a gente erra, como é que Jesus procede conosco? Ele nos maltrata? Ele cobra? Não. Ele sabe que nós cometemos o erro pelo simples fato de aquilo ter acontecido por causa do estágio evolutivo atual em que nós nos encontramos, ignorância. Ele sabe que com o decorrer do tempo eu vou mudar. Então Deus nunca observa nosso defeito, Ele só observa nossas virtudes. Só virtude. Todo o resto não é contrário. As virtudes partem da ignorância. E não por sermos maus, porque não somos maus, estamos. Entre estar e ser, a diferença é grande. Aí ele continua nos dizendo: os erros que cometemos quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigo. Muitas doenças e tragédias em nossa vida se originam desse mecanismo inconsciente de autopunição. Então nós não podemos nos autopunir porque quando erramos, quando falamos coisa que magoa nossos amigos, nossos parentes, depois a gente se arrepende. Então não deve sofrer por isso. Claro que não podemos fazer apologia, claro que não podemos ser coniventes com os erros, nem nossos, nem de ninguém. Mas se maltratar, se autopunir, não. Porque Deus não nos pune,
que a gente vai se punir? Não é? O sofrimento, a inconformação quando a gente comete uma falha, isso vem do perfeccionismo. Aí é que está. E o perfeccionismo, aí sim, isso é grave, porque isso é uma patologia da alma, que surge, tem a sua origem no orgulho. É isso que nós temos que trabalhar. Então, as tragédias em nossa vida se originam desse mecanismo de posição. Instalado esse mecanismo mórbido nos painéis de nossa mente, damos ensejo à criação de um campo de forças autodestrutivas, atraindo fatos dolorosos como acidentes, agressões nas relações sociais e doenças causadas por falhas em nosso sistema imunológico, o qual sucumbe ao desejo inconsciente de sofrer para pagar por um erro cometido. É claro, olha quanta coisa ruim acontece conosco quando a gente começa a se punir porque errou, começa a se autopunir porque errou, não se conforma porque errou, porque falou algo para um parente, xingou um parente, respondeu a um parente, ofendeu um parente por ter sido maltratado. Não é? Paulo de Tarso foi tão claro, fique no prejuízo. Deus está vendo o que está acontecendo. Não é? Mas se a gente comete a falha, foi por ignorância nossa. Não é? Nós não devemos nos autopunir por isso. Que aí nós vamos gerar com esses pensamentos, esses sentimentos, uma energia patológica que ela retornará para nós e ficará inserida no nosso perispírito. E o perispírito, para colocar a impureza, esse corpo estranho para fora, ela vai se utilizar do artifício, do mecanismo das doenças, que é um mal necessário. Aí ele continua no ensinamento. Precisamos trocar as lentes pelas quais nos enxergamos. Defrontados com os complexos da culpa, carecemos de dar um impulso diferente à energia destrutiva da raiva contra nós mesmos, transformando-a em energia de amor por nós e por todos os envolvidos no conflito estabelecido. Vou parar aqui para a gente fazer uma nova reflexão. Via de regra, no mundo, existem conflitos nos relacionamentos familiares. E Deus permite que assim seja, justamente para que através desses conflitos, dessas desavenças, desses desencontros, nós possamos, através da empatia, nós possamos aprender a nos autoeducarmos, colocando em prática a empatia. Entendendo especificamente que aquele parente que eu amo e ele também me ama, ele me ofendeu pelo fato dele estar enfermo. E a sua enfermidade chama-se ignorância, ou seja, decorrente do estágio evolutivo atual em que ele se encontra. E Deus permitiu esse encontro, essa convivência na própria família para que eu pudesse evoluir. Então, aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que o parente está fazendo conosco, é um mal necessário. Significa, é uma oportunidade para que eu possa evoluir, crescer. É assim que acontece a nossa ascensão espiritual. E a psicologia moderna fala que se o parente difícil que nos maltrata, ele faz isso, nós devemos entender efetivamente que, como é sugerido pela psicologia moderna, que nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que pensamentos de ódio de revide, que nós não devemos nos permitir que o desequilibrar daqueles que me ofendeu, me desequilibre também. Porque se ele me ofendeu e eu me desequilibrar respondendo e revidando, vai morrer os dois abraçados. Qual é a minha diferença para ele? Eu sou igual a ele. Qual é a minha diferença? A única forma de eu mostrar que sou diferente dele é eu proporcionar-lhe, é eu revidar com o perdão, com a complacência, com a transigência. Entendendo que ele é filho de Deus e que Deus fez ele perfeito, não fez ele daquele jeito, ele está daquele jeito, ele não é, ele está. Se ele está agindo assim é por causa de sua ignorância. Então eu tenho que ajudá-lo, ao invés de revidar. Eu tenho que ajudá-lo. Como é que eu vou ajudar? No silêncio, na oração, na complacência, na transigência e na empatia. E utilizando-nos do artífice e da resiliência. Da resiliência. Aí ele continua.
Precisamos trocar as lentes pelas quais nos enxergamos. Precisamos trocar lentes pelas quais nós nos vemos, nós nos enxergamos, né? Defrontados com os complexos da culpa. Carecemos de dar um impulso diferente à energia destrutiva da raiva contra nós mesmos, transformando-a em energia de amor por nós e por todos os envolvidos nos conflitos estabelecidos. A raiva é um processo destrutivo que somente provoca maiores sofrimentos. O amor é o processo da harmonização íntima, que conduz à paz conosco e com todos os que foram vítimas de nossos equívocos. Vamos nos enxergar como Deus nos vê, como Ele nos enxerga. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Afirmou Yogananda: posso ter me equivocado muitas vezes, cometido maiores delícias do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Então, mesmo que estejamos cometendo erros graves, Deus sempre me enxerga com amor. Porque Ele entende, Ele sabe que eu fiz aquilo de errado por causa do estágio evolutivo atual em que eu me encontro. É assim que a gente tem que se ver. Se a gente se maltrata e se cobra, isso é arrogância, isso é perfeccionismo, orgulho. Ele continua: é importante lembrar que a nossa evolução é feita através das experiências do erro e do acerto. Há uma boa história em que um discípulo pergunta ao mestre o que é preciso fazer para ser feliz. O mestre responde que a felicidade depende das boas escolhas que fazemos. É verdade mesmo. Essa é uma grande verdade. Porque todo ser humano sofre nessa terra de Deus, todos esses 8 bilhões de espíritos encarnados que está aqui na Terra, quando sofre por causa de escolhas equivocadas. Essa que é a verdade. Nós sofremos por causa de escolhas equivocadas. Até os nossos pensamentos, quando eles não são felizes, ele vai nos proporcionar infelicidade. Porque foi uma escolha de pensamento também equivocada. Nossas decisões, nossa atuação, nossas escolhas equivocadas é a personificação do sofrimento. Ele continua: querendo saber mais, o discípulo pergunta então ao mestre, ao sábio, como é possível fazer boas escolhas? Olha a receita aí. Eu não li essa página aqui, eu estou curioso para ver que receita é essa, para que a gente saiba escolher, para que nós saibamos escolher escolhas acertadas, felizes, certas, o que é necessário. Vamos ver aqui agora. O discípulo pergunta para o sábio: como é possível fazer boas escolhas, acertar nas escolhas? Ao que o mestre, o sábio, responde que isso se dá por meio da experiência. Tá vendo? Ou seja, às vezes a gente faz uma escolha equivocada. Aí o que acontece? Na próxima vez, isso vai me trazer uma experiência. Na próxima vez, na condição já de experiente, gato escaldado que tem até medo de água fria, essa experiência vai me alertar que eu não devo mais fazer aquela escolha equivocada. Aí ele continua: ainda não satisfeito, o discípulo perguntou como ele pode adquirir essa experiência. Aí o sábio responde: fazendo mais escolha. Ou seja, da experiência vem das mais escolhas que a gente faz. Ele encerra aqui esse ensinamento, ele encerra aqui, mas eu tenho outra receita para mim e para você, para que nós não façamos escolhas equivocadas. Aí é que está, que eu sempre tenho falado isso nas casas religiosas. Existe uma forma super eficaz de não fazermos escolhas equivocadas. É através da intimidade com Jesus Cristo.
pedindo do fundo de nossa alma que seja feita em nós a sua vontade e não a nossa. Não, essa é a primeira parte. A segunda, não fazer nada, absolutamente nada, sem primeiro consultar Jesus. Não tomar nenhuma decisão sem consultar Jesus. Tudo que a gente for fazer, mas tudo, até para sair de casa, para atravessar a rua, para ir numa padaria, tem que conversar com Jesus. Se é para a gente ir na casa de um vizinho, que é nosso amigo desde a infância, não se pode ir sem primeiro conversar com Jesus. Vou dar um exemplo. Digamos que o vizinho telefonou para mim, dá uma passada lá que quer falar algo para mim. O vizinho é meu amigo ou minha amiga de infância. O que eu tenho que fazer se eu tenho intimidade com Jesus? Antes de ir, eu tenho que elevar o meu pensamento e conversar com Jesus de amigo para amigo, de sentimento para sentimento, de coração para coração. Senhor Jesus, estou indo agora na casa do meu vizinho ou da minha vizinha que me chamou até lá. Se vós acham, meu Pai, que eu devo ir, me acompanhe, me proteja, me ampare e coloque a palavra na minha boca. Faça com que todos que de mim se aproximem sintam a sua presença, a sua paz e o seu amor. Porém, se não é de sua vontade que eu vá, fazer acontecer algo que impeça e eu não vá. Acabou o problema. Acabou o problema. Duvido, mas eu duvido muito que alguma coisa ruim vai acontecer conosco. Duvido. Eu dei o exemplo do vizinho, mas isso é para tudo na nossa vida. Tudo, todas as decisões. Primeiro conversar com Jesus. Intimidade com Jesus. Tá vendo? Até chegar ao ponto que Paulo de Tarso chegou. Paulo de Tarso, ele fez tanto isso, que chegou um momento da intimidade. Está na entranha de Jesus. Paulo de Tarso se inseriu em Jesus, entrou na entranha de Jesus, que ele falou assim: já não sou mais eu quem vive, mas Jesus que vive em mim. Tá vendo, pessoal? É assim que precisamos chegar nesse ponto, nesse estágio. Isto chama-se intimidade com Jesus. Aí a gente vai se libertar efetivamente das escolhas equivocadas. Eu até prefiro essa receita do que a primeira. Aprender a coisa através da experiência cometendo os erros. Eu prefiro essa primeira receita, intimidade com Jesus. Enfim, ele continua. O erro nos propicia uma experiência valiosa, pois através dele somos capazes de encontrar caminhos do acerto. Ou seja, essa sugestão que ele está dando aqui de aprender com o erro seria mais ou menos assim: aprender através da dor. Como diz o dito popular, a dor nos ensina a gemer. É uma experiência, né? Cada um escolhe como quer aprender. Ou aprende através da dor, ou aprende através de uma intimidade com Jesus. Isso evita de se cometer o erro e aprender pela experiência do erro. Fica aí para a nossa reflexão. É preciso ter uma boa dose de humildade para enxergarmos na experiência do erro um mestre disfarçado nos apontando estrada que nos conduz ao progresso. A culpa nos aprisiona na estrada do erro, mantendo-nos no ciclo da dor e do sofrimento. E não é isso o que Deus deseja para nós. Por isso, Jesus falou tantas vezes da importância de perdoar o próximo, valendo lembrar que nós somos o próximo, mais próximo de nós mesmos. Para tanto, apresento a vocês algumas sugestões práticas para se perdoar. Vamos ver o que ele vai nos sugerir. Primeiro ele fala: convença-se de que você, como qualquer outra pessoa, tem direito a errar.
embora deva se esforçar para não permanecer na atitude equivocada. Muito bom. Diga para você mesmo: eu errei, meu Deus, porque naquele momento agi de acordo com a minha limitada consciência da situação. Hoje vejo tudo com mais clareza e asseguro que, se soubesse o que hoje sei, me comportaria de forma diferente. Aí é aprender pela experiência do erro. Aí, a segunda sugestão: procure sentir que Deus está neste momento olhando para você, sem qualquer gesto de censura. Ele simplesmente o compreende. Pede para que você aprenda com seus erros e siga a vida em frente renovado e totalmente perdoado. Para finalizar, ele nos diz: o perdão é o amor em forma de compreensão. Estou certo de que um dos maiores presentes que podemos oferecer às pessoas é compreendê-las. Acreditemos que dentro de nós existe alguém precisando desse presente. Ficou aí esse belíssimo ensinamento para este domingo, final de semana, para que possamos fazer uma tomada de consciência, tomar uma decisão radical em nossa vida, para que não façamos nada sem primeiro consultar Jesus, se devemos ou não fazer. Fica aí para a nossa reflexão. Um bom final de semana para todos. Que Jesus nos abençoe.